ao seu servo João para repassar aos seus demais servos a igreja. Então nós temos essa informação digna, essa informação fiel, e essa informação que tem uma fonte segura do nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma fonte anônima, mas é uma fonte garantida, e que através de João devia chegar até a igreja. Então a igreja, ela passa a receber essa informação e a ser a detentora do conhecimento prévio daquilo que em breve vai acontecer, para que ela não seja pega de surpresa e nem esteja despreparada. Todos nós, igreja que somos, não devemos, diante das circunstâncias que acontecem e das adversidades que acontecem no mundo, devemos estar assustados, atemorizados, porque previamente já temos as informações vindas da parte do próprio Deus, que criou os céus e a terra e que construiu todo o roteiro da história humana. Então, igreja, esteja preparada, esteja atenta, esteja realmente buscando fazer aquilo que agrada a Deus, porque você jamais, em momento algum, será pego desprevenida, especialmente se estiver com o conhecimento da palavra de Deus, se estiver colocando em prática esse conhecimento, certamente estará preparada para viver toda e qualquer situação, seja ela qual for, como tem acontecido no decorrer da história, das diversas vezes que a igreja passou por situações difíceis, mas que superou cada uma delas e ao sair delas, muito mais forte do que quando antes. Porque essas situações, elas só fortalecem a igreja, elas só refinam mais a igreja, purificam mais a igreja e dão a ela a motivação, uma determinação para ela prosseguir fazendo aquilo que agrada a Deus e não a si mesmo. Falava com os irmãos acerca dessa informação, acerca do destinatário igreja, mas quero dar um destaque agora na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem sido um grande destaque aqui no capítulo 1 de Apocalipse. E disse aos irmãos da necessidade de nós compreendermos com quem nós tratamos, com o nosso Senhor, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Aquele de quem todo o joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, esse Senhor Jesus Cristo, que é tão escarnecido, tão odiado, tão negado, ele é tão rejeitado entre os homens, que a Bíblia o classificou como o mais rejeitado de todos. Mas que esse Senhor Jesus Cristo é o mesmo Deus, o Salvador, único, suficiente, por meio do qual podemos ser restaurados à presença do Senhor e numa condição superior à de Adão antes mesmo de pecar, que é a de filho de Deus, gerados pelo seu Espírito, pela sua palavra, podendo nele crer e ter a esperança e viver nessa esperança na paz e na tranquilidade que ele nos dá para podermos viver mesmo diante dessas turbulências. E aqui, no versículo 5, a palavra de Deus diz: da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, seja a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aprenda sobre Deus. Ele é exaltado na terra, ele é exaltado entre as nações. Ele é o Senhor dos exércitos. Nós temos que saber quem é Deus. E nós podemos saber quem é Deus, porque não só a natureza, a criação, nos revela que existe alguém que a criou e que a sustenta,
como as páginas das Escrituras, ela nos mostra quem é que lida com o ser humano e que conhece plenamente o seu intelecto e que pode ajudá-lo em toda e qualquer situação. E o nosso Deus, que está acima de tudo e de todos, Ele pode nos dar total condição de poder passar por qualquer situação, porque Ele é Deus. Por isso o hino dizia, Deus, somente Deus. E nós temos que entender que Deus é um só. Não existe deuses, mas um único Deus, o verdadeiro, o imortal, o invisível, o soberano Rei da terra. E Ele se revelou aos homens na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E Ele veio, e Ele viveu entre os homens, e manifestou a glória de Deus, através de sinais, prodígios, milagres, muitas curas, e fez com que os homens da época não tivessem dúvida de quem era Ele. Como bem testemunhou Nicodemos, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E não só Nicodemos, mas todos aqueles que conviveram com Jesus reconheceram que Ele era Deus. Não só os seus discípulos, mas até mesmo aquele que estava com Ele lá na cruz, o centurião romano, que naquele momento fazia sua guarda, disse, verdadeiramente, este homem era Filho de Deus. Então nós, como eles, não podemos ter dúvida de quem é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego, amigo de Daniel, estavam na fornalha, eram 3 que foram lançados para dentro da fornalha, mas quando o rei olhou, ele viu 4, e um deles, ele falou, é semelhante a filho de anjo. Então, ele deu uma definição, mas não sabia exatamente quem era. Mas nós podemos saber quem realmente é o Senhor Jesus Cristo e poder não só confiar plenamente nele, mas descansar nossas vidas por completo. Porque sabemos em quem temos crido e sabemos que Ele é poderoso para nos guardar. Por isso, irmãos, diz o apóstolo João aqui, eis que Ele vem nas nuvens, Ele virá. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram. Vai ser um momento de muito constrangimento para o povo judeu que crucificou o Senhor Jesus Cristo, certamente com a ajuda dos romanos, que foi quem o traspassou. E ali verão que aquele que fizeram tanto mal contra ele, era o Deus eterno. Esse mesmo constrangimento que os judeus, esse mesmo constrangimento que os romanos vão ter quando o Senhor Jesus Cristo descer entre nuvens, esse mesmo constrangimento, todos aqueles que o rejeitaram terão. Todos aqueles que viraram as costas para Jesus terão. Todos aqueles que blasfemaram o seu nome, todos aqueles que fizeram caso da sua pessoa, todos aqueles que, infelizmente, até rasgaram Bíblia, que falaram que não deviam, infâmias contra ele, esses ficarão constrangidos perante a sua face, porque verão aqueles que o traspassaram. Então, dentro desse mesmo contexto da maldade, da rejeição que o povo judeu, o povo romano teve para com o Senhor Jesus, no momento em que ele estava aqui nesse mundo, vivendo, tabernaculando entre os homens, assim também todos aqueles da história que o recusaram terão também o mesmo constrangimento, porque verão quem ele é, e não mais terão a mesma força, a mesma ousadia, a mesma intrepidez de falar o que falaram, de blasfemar como blasfemaram, de insultar como insultaram, de desafiar como desafiaram. E isso, irmãos, é importante que todos nós tenhamos essa noção, porque ele já está falando previamente essas informações para que você e eu reconheça quem ele é. Ele diz aqui, ó, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Todas as tribos da terra vão olhar para ele e vão ver quem ele é
e vão ver o que foi que fizeram, quem são. Lembre, irmãos, não é Deus que precisa de nós. Somos nós que precisamos de Deus. Ele não é o coitadinho que está em busca de ajuda como um mendigo para suprir as suas necessidades. Nós somos os mendigos. Nós somos os moribundos. Nós somos os enfermos. Nós é que precisamos de Deus. Todo mundo está discutindo qual é a atividade essencial. Se é A, se é B, se é C, se é D. A atividade essencial no mundo, ela é a atividade cristã, espiritual. Porque é essa atividade que segue o homem durante toda a sua vida e principalmente quando ele passa desta para a eternidade. Todos precisam, nesse momento, estar recebendo da palavra de Deus. E por isso nós não nos ocultamos de poder compartilhar desta palavra ao seu coração, para que você ouça a mensagem de Deus e para que você absorva a mensagem de Deus e deposite nele toda a confiança, e apesar do momento em que nós vivemos, e apesar daquilo que possa acontecer conosco, você tenha a certeza que você está em mãos seguras. Não são as mãos dos médicos, não são as mãos dos enfermeiros, não são as mãos dos profissionais de saúde, mas é a mão daquele que cuida de todos, e que está sobre todos, e que tem uma atenção muito especial sobre aqueles que nele creem. Por isso, o nosso Deus é conhecido como o médico dos médicos, porque é Ele quem pode fazer aquilo que o homem não pode fazer, que está limitado a fazer. Então, Ele se sobrepuja a qualquer situação que nesse mundo tem uma limitação. Por isso, o Senhor Jesus Cristo, quando veio ao mundo, mesmo sem a tecnologia de hoje, mesmo sem os remédios sofisticados de hoje, mesmo sem nada que pudesse ser comparado ao nosso sistema de saúde de hoje, mas ele proveu para todos aqueles que estavam vivendo na sua época a cura. Ele curou pessoas que estavam cegas, ou acometidas por doenças, ou até mesmo que eram cegas de nascença. Ele também pôde curar de outras enfermidades, como também coxos, paralíticos, até de uma simples febre, que não sabemos a causa do problema lá da sogra de Pedro, e até ressuscitou mortos. Mortos que já haviam 4 dias morrido, que já cheiravam muito mal, mas que ainda assim não foi palho para o seu poder. Até nisso, ele é superior a todos e a tudo que nesse mundo, de alguma forma, tem a responsabilidade da cura. Por isso, nosso Deus, quando Ele quer, Ele faz. Nada está fora do alcance da sua ação, e a sua mão também não está encolhida para que Ele possa exercer o seu poder. Mas tudo isso Ele faz, sempre pensando na glória e na honra do seu nome. Como já disse um cristão, se Deus me curar, todos verão a glória dele. Mas se Ele não me curar, eu verei a glória dele. Porque quando alguém é curado, os que estão próximos daquele contexto verão a glória de Deus pela cura que foi executada. Mas quando Deus leva o seu filho para a sua presença, quem vê a glória dele é aquele que partiu. Por isso o cristão, ele tem uma esperança segura que o pior que pode acontecer com ele é ir e estar com o Senhor na sua glória. Por isso, irmãos, devemos estar em boas mãos, devemos estar nas mãos do nosso Deus, da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Porque quando ele veio, nada dessa tecnologia existia, mas ele com excelência cuidou, tratou e sarou todos aqueles que com ele tiveram a oportunidade de serem tratados, não deixando sequer um de tratar. Todos que foram a ele receberam a cura, todos que foram a ele foram restabelecidos, até aqueles que estavam mortos, que tiveram a oportunidade de estar na sua presença, ressuscitaram, porque ele é a ressurreição e a vida.
E quem nele crê, ainda que morra, viverá. E todo que vive e nele crê, não morrerá eternamente. E é importante saber se você crê nisto. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o soberano Rei da terra. Quando Ele ressuscitou, vencendo a morte, que Ele então se dirigiu aos seus discípulos, no capítulo 28 de Mateus, Ele disse aos seus discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade pertence ao Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver aqui no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 18. Observe o versículo 18. Quando ele diz assim, ó, versículo 18: e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, irmão, irmã, observe que nele reside toda a soberania, todo o senhorio, todo o poder. Ele é o detentor das chaves da morte e do inferno. Ou seja, quem abre a porta é ele. Então, é ele que abre, é ele que fecha. E é até interessante que quando ele fala com a igreja em Filadélfia, ele diz: a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Mostrando a sua autonomia, a sua soberania, o seu poder, a sua autoridade sobre todas as coisas. Uma ignorância muito grande que existe nas pessoas quando elas não conhecem o Senhor Jesus Cristo e quando elas veem apenas aquele que veio como o filho do carpinteiro. Que isso traz uma grande confusão na mente, até mesmo dos historiadores e dos críticos, porque são céticos e não sabem concluir a interpretação da história bíblica na forma que Deus traz ao mundo o seu próprio Filho, de uma forma simples, de uma forma humilde, mas que ele pudesse se revelar numa grandeza celestial, soberana, onde todos pudessem se agregar a ele, como quem é uma grande árvore, onde todos buscarão sombra e alento debaixo dela. Então aqui, João diz o seguinte: todos verão aqueles que traspassaram, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E por que se lamentarão? Porque não reconheceram quem era Jesus, não deram a dignidade que a ele é devida, não o honraram, não o glorificaram, não deram a ele a glória devida, porque ele é digno de receber. Mas, irmãos, diz a palavra de Deus ainda no versículo 8: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja como essa mensagem, ela traz essa identidade do Senhor Jesus Cristo como divino, como eterno, como aquele que está no controle de todas as coisas. É aquele que é aquele que era, é aquele que há de vir, é aquele que foi ontem, é aquele que é hoje, é aquele que será amanhã. Ou seja, o nosso tratamento, o nosso relacionamento não é como uma pessoa comum. O nosso problema é que nós tratamos tanto com o que é limitado, nós tratamos tanto com aquilo que tem começo e fim, que nós temos dificuldade de tratar com o que é eterno, com o que é espiritual, porque só tratamos com o visível. Como muitas vezes a ciência ela quer invalidar as questões espirituais, porque trabalha através da experiência, através da existência. Mas só que o mundo espiritual ele é muito superior que a ciência, embora a própria ciência confirme muitas das questões espirituais. Mas a ciência é limitada, ela não pode ir além daquilo que ela está estabelecida para ir. Ela tem o seu limite, ela tem a sua finitude. E infelizmente ela não pode nos conduzir no transcendente, no imaterial. Ela tem dificuldade de dizer que não existe alma e ao mesmo tempo ter que alegar que existe uma mente, que existe algo que não está ligado ao corpo e que nem ela sabe explicar e que tem dificuldade para lidar e até mesmo para diagnosticar os problemas relacionados à emoção, relacionados à alma, porque isso lhe foge ao conhecimento. São limitados, mas a palavra de Deus ela consegue ser mais abrangente, ela consegue ir mais além.
E por isso nós temos esse recurso como cristãos. E aqui, o Apocalipse, de modo muito especial, ele traz para nós esse adendo. Ele traz para nós esse reforço. Mas não só o Apocalipse, como eu já disse, todo o contexto bíblico também tem questões presentes, questões que já passaram e questões que são futuras, para que o todo das Escrituras tenha uma credibilidade única. E aqui, irmãos, o João diz o seguinte: eu, João, irmão vosso. O apóstolo João trata dessa forma com a igreja. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Isso é o diálogo entre o João e a igreja. Ele diz: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro, um semelhante a filho de homem. Veja, irmãos, que João, num dia como o de hoje, domingo, que naquele momento não tinha esse nome, domingo, mas era conhecido como o primeiro dia, né? Primeiro dia, segundo dia, o 7º dia era o sábado. Então, o primeiro dia, ele foi adotado pela cristandade, especialmente por algumas peculiaridades, como a questão da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, aconteceu no primeiro domingo. Inclusive, recentemente, nós comemoramos a Páscoa, que é sempre no domingo. O Senhor venceu a morte num dia de domingo, no primeiro dia da semana, né? Ele morreu na sexta, aí passou a sexta, passou o sábado, no domingo, no terceiro dia, ressuscitou. E então, no primeiro dia, os discípulos estavam reunidos e depois o Senhor Jesus Cristo esteve com eles nesse primeiro dia. 8 dias depois, de novo no primeiro dia, o Senhor Jesus Cristo esteve com os seus discípulos. Isso está em João, no Evangelho de João, né? E então, o Paulo, lá em Atos também, passa a se reunir com a igreja e até celebrar a ceia no primeiro dia da semana. E levando em consideração que nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, então nós adoramos o Senhor e buscamos dar uma ênfase de congregar no primeiro dia da semana, né? Então é essencial que você, nesse dia como o dia de hoje, esteja na presença de Deus. E por isso nós celebramos tanto de manhã como à noite, cultuamos ao Senhor, estamos nas primeiras horas do dia já com Ele, e também continuamos no final do dia com Ele, e no decorrer da semana, esporadicamente, nós estamos com Ele. Mas quando iniciou a igreja, os irmãos tinham até costume de se congregar todos os dias, né? Todos os dias os irmãos se congregavam, todos os dias os irmãos cultuavam, todos os dias os irmãos celebravam a ceia, todos os dias os irmãos estavam em comunhão. Então aqui João, na ilha de Patmos, estava confinado, como nós estamos confinados, mas no caso dele, ele era uma prisão, e essa prisão se dava por conta do Evangelho, que ele estava pregando o Evangelho, ele estava vivendo o Evangelho. E como hoje, em muitos lugares, o Evangelho não é aceito, e pessoas são presas, pessoas são mortas, pessoas são maltratadas por causa do Evangelho, e então João estava nessa situação, em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. Como Paulo muitas vezes dizia que estava preso e as suas cadeias eram em Cristo Jesus, porque a razão da sua prisão era o Evangelho, como a razão de João estar em Patmos era o Evangelho também, por isso ele estava em Cristo. Então, nesse primeiro dia, no dia do Senhor, conhecido como dia do Senhor, não é a era, o tempo, o dia do Senhor, mas o dia específico do Senhor,
Ele estava lá, e então ele teve essa revelação, e nessa revelação ele observou que, além das recomendações que ele recebeu, além daquilo que ele ouviu como voz de trombeta, que ele então no versículo 12 diz: voltei-me para ver quem falava comigo. Quem era que falava com João? Né? Voltei-me para ver. É interessante isso porque o Moisés, homem santo, ele quis ver a face de Deus. A palavra de Deus fala que Moisés foi alguém que falou com Deus face a face. Né? Sabemos que Adão teve esse privilégio, Deus estava cada tarde com Adão em comunhão, certamente o ensinando, o doutrinando, dando todo o conhecimento da sua natureza, da sua criação. E muito Adão aprendeu de Deus, muito repassou isso aos seus descendentes. Tanto é que nós podemos ver nessa primeira leva da humanidade uma tecnologia muito grande crescendo, e também a arte da música e tantas outras situações que envolveram o mundo daquela época e que mostra que ele ali aprendeu de Deus. Também vemos algumas pessoas que tiveram uma certa intimidade com Deus no decorrer da história, que foi o Enoque, que foi o Noé, que foi o próprio Abraão. Nós vemos ali também o Moisés, como eu já disse, e Davi, e alguns outros que tiveram essa oportunidade, e não deixando de fora o Jó, que disse o seguinte, Jó falou no capítulo 42, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então Jó viu alguma coisa relacionada a Deus, e que ele pôde contemplá-lo como uma imagem de Deus, e assim então glorificar a Deus e se regozijar na presença de Deus. E como Jó, como João, devemos também nós não só conhecer a Deus de ouvir falar, mas de poder ter uma experiência com Deus, de modo que a nossa vida seja impactada e que não seja a mesma, e que haja frutos dignos de arrependimento, que nos conduza a uma vida de prática cristã digna, que traga honra e glória ao nome do nosso Salvador. Então, irmãos, ele diz aqui no versículo 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho de homem. Quem é este? Quem é este semelhante a filho de homem? Ele diz assim, que este estava com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Ele fala também da cabeça e dos cabelos. Ele diz, a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O rosto brilhava como o sol na sua força. Essa imagem que João ele retrata aqui em Apocalipse não tem nada a ver com a imagem que nós comumente conhecemos. Não tem nada a ver com o aspecto humano. Não tem nada a ver com uma fisionomia bem descaracterizada daquilo que nós encontramos em vários quadros colocados em várias paredes. Bem distinto. Porque o que João vê é um Cristo glorificado. O que João vê é um Cristo vencedor. O que João vê é um Cristo soberano. O que João vê é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador. O que João vê é aquele que tem sobre si toda a autoridade no céu e na terra. O que João vê é o Redentor, é o Salvador, bem diferente de tudo que nós possamos imaginar. João tentou descrever essas características dentro daquilo que ele conhecia no seu cotidiano, tentando trazer para nós uma ideia. E nós sabemos que quando esse quadro é pintado, é uma coisa muito estranha. Porque quando a gente coloca todas as figuras que João viu, tentando montar esse quadro, que nós não podemos expressar a imagem que João teve naquele momento, que João viu naquele momento. Irmãos,
nós não temos noção da aparência, nós não temos noção do que seja realmente o Cristo glorificado, senão por aquilo que João tenta trazer para nós, uma forma que ele tentou expressar dentro daquilo que ele conhecia, que talvez possa até ter variação dentro do nosso contexto contemporâneo. Ele diz aqui, ó, olha, ele tinha uma roupa talá, uma roupa especial, e essa roupa era uma roupa que era bem trabalhada, uma roupa real, e ele estava cingindo a altura do peito, e ele tinha uma cinta de ouro. A cabeça dele, os cabelos eram brancos, e nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, quando saiu daqui, ele tinha o quê? Cerca de 33 anos, né? Dificilmente alguém dessa idade tenha cabelos brancos, né? Brancos como a alva lã, né? Como a neve. Os olhos ele chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Então tudo isso era uma imagem que ele tinha dentro de um resplendor, né? Dentro de um fulgor, que ele não conseguia compreender exatamente o que ele via, mas ele observava que aquilo ali fugia qualquer tratativa ou expectativa de uma visão comum, de um homem comum, porque Jesus não é comum, né? Jesus não é comum, Jesus não é uma pessoa qualquer, né? Ele é o Filho unigênito de Deus. Por isso, quem deposita nele a sua confiança, e é até muito interessante essa perspectiva, por quê? Porque se você for analisar a própria vida de João e dos demais discípulos, antes da experiência da ressurreição, você vai ver um perfil dos discípulos. E esse perfil, ele combina-se ali na crucificação, quando todos abandonaram o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque não tinham a noção exata de quem ele era. Eles tinham uma ideia. E essa ideia naufragou quando ele foi preso e quando ele chegou a ser crucificado. E a gente vê que todos fugiram, todos o abandonaram, ninguém ficou com ele. Mas, por outro lado, né, quando o Senhor Jesus Cristo venceu a morte, quando ele foi morto, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, eles ainda estavam com medo, apavorados, estavam trancafiados dentro de um cenáculo, dentro de uma sala, com medo da perseguição dos judeus, com medo também de terem o mesmo fim que o Senhor Jesus Cristo. O próprio Pedro negou o Senhor Jesus, ele que era bem enfático nas suas confissões, mas quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, que eles viram ele ressurreto, que eles viram que ele venceu a morte, que eles viram que ele era o Deus eterno, a compreensão deles mudou por completo, eles passaram a ter uma visão diferenciada do próprio Senhor, e não mais temeram nem a própria morte, e nem o receio da própria vida, ao ponto de entregá-las ao sofrimento, e muitos deles morreram por causa de Cristo, praticamente todos morreram por causa de Cristo, exceto João, que viveu até o fim da sua vida e gozou da velhice e morreu de velhice. Mas todos os outros, por causa de Cristo, entregaram as suas vidas. E por que fizeram isso? Porque passaram a conhecê-lo de modo diferente. Não como um ser humano qualquer, não como alguém limitado ou debilitado, como alguém frágil que poderia ser crucificado, morto e ter o fim igual a todos os homens, mas alguém que poderia resistir à morte, alguém que poderia vencer a morte, alguém que poderia ressuscitar dentre os mortos, alguém que poderia mostrar que a vida não termina quando alguém morre aqui, mas que a vida continua, porque ele é a ressurreição e a vida. Então, é importante conhecer quem é Jesus nessa imagem glorificado, para que ao começar o Apocalipse, você diz assim, não, independentemente do que vier e da forma como ele vai tratar, eu sei que ele é Deus. Eu sei que ele é Deus e eu creio nele como Deus.
Eu não tenho medo de depositar nele a minha confiança. Eu não tenho medo de dizer que ele é o meu Senhor. Eu não tenho medo de expressar a minha fé. Eu não tenho medo de declarar para ninguém que o meu Deus é o Criador dos céus e da terra e que seu Filho Jesus Cristo é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele morreu por mim. Ainda que todos o rejeitem, ainda que todos o neguem, ainda que todos blasfemem, mas eu o glorificarei e eu o confessarei, para que até nós não venhamos a nos constranger no dia em que nós o vermos glorificado. Pois bem, irmãos, aqui João, ele traz essa imagem do Senhor Jesus Cristo, uma imagem plena, uma imagem glorificada, uma imagem que nós não temos a noção do que seja, que não tem nada a ver com aquilo que nós conhecemos. Então, se você tem alguma imagem na sua mente que já foi contaminada por aquilo que alguém te trouxe daqui desse mundo, elimina, coloca fora. Não tem nada a ver com o Senhor Jesus Cristo, né? Até porque a imagem que nós temos do Senhor Jesus Cristo não condiz até com as profecias do próprio livro do profeta Isaías, que tem uma conexão muito forte com esse momento de imagem. Porque se você for lá em Isaías capítulo 52 e 53, você vai observar que ele traz um retrato de Jesus bem diferente daquilo que nós conhecemos dos quadros. E esse retrato que ele traz é o retrato da imagem que ele viria ao mundo, a imagem que ele teria aqui no tempo que viveu. João traz uma imagem dele glorificado já no céu, na glória. E aqui em Isaías capítulo 52, 53, nós podemos ver uma imagem dele aqui na terra bem diferente. O profeta prevendo como seria a imagem dele e já preparando para que quando ele viesse ninguém tivesse dúvida de quem ele era e como ele seria. Isaías 53. Abra sua Bíblia lá, por favor. Diz o seguinte no versículo 13 do 52. Isaías 52, 13, aí você segue por 53. Diz assim, profeta Isaías 52 e 13. Eis que é o meu servo, procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque aquilo que não lhes foi anunciado, verão, e aquilo que não ouviram, entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou-se em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo,
fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Ou seja, enquanto nós temos aqui uma imagem de Jesus, dele como o Redentor, como o Salvador, por outro lado, nós temos lá em Apocalipse a imagem dele glorificado, ressurreto, vitorioso. Veja, irmãos, que nem a imagem que o profeta Isaías traz acerca do Senhor Jesus Cristo, e nem a imagem que João traz acerca do Senhor Jesus Cristo, condiz com tudo que nós conhecemos. Então, por isso que é importante o conhecimento das Escrituras Sagradas e que nós tenhamos a consciência de que as Escrituras é quem traz a verdadeira informação. E essa informação, ela é uma informação digna. Então, ela é uma informação fiel. Ela não tem essa confusão, né, essa desinformação, mas ela é uma informação segura, é de fonte segura, porque ela provém do próprio Deus. Então aqui nós encontramos um Cristo que veio para morrer pelos nossos pecados. E esse Cristo que veio morrer pelos nossos pecados, ele veio numa condição não aceitável. Até porque a condição social que ele veio foi de faixa etária, que seja de faixa social precária, porque ele veio como filho do carpinteiro. Então as condições dele não eram aceitáveis, porque eles esperavam um rei, alguém suntuoso, que morasse em palácio, que cuidasse de questões políticas, e não foi assim, e por isso foi rejeitado. Talvez não tinha a aparência de um Saul, talvez não tinha a beleza de um Absalão, mas que tinha uma característica comum. E isso fazia com que houvesse uma rejeição ainda maior. Mas essa rejeição, ela simplesmente só prejudica aqueles que não conseguem ver as suas ações, o seu poder, tudo aquilo que ele desenvolveu, desempenhou no decorrer da sua vida aqui. Porque o Senhor Jesus Cristo deixou bem claro quem ele era. Ele não deixou dúvida de quem ele era. E os próprios livros de história autenticam a sua presença no mundo e o fazem reconhecer como um grande revolucionário. E ele revolucionou o mundo da sua época, não só o mundo religioso, mas ele revolucionou também as vidas das pessoas, como ele tem revolucionado hoje também a minha vida, e como ele faz um trabalho excelente na transformação de almas, ao libertá-las do poder do pecado e ao transformá-las em servos de Deus. Mas diz o versículo 1 de Isaías: e quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isso é importante, irmãos, porque nem todos compreendem aquilo que Deus quer passar para nós. E essa imagem de Jesus Cristo, eu quero destacar para os irmãos em relação à comparação do que João viu e daquilo que o Isaías descreveu, que não tem nada a ver com o que nós conhecemos. Mas naquilo que Isaías escreveu, podemos ver numa outra mensagem com detalhes. Mas queria destacar que ele trabalha sobre a pessoa de Jesus, mas que aquele Jesus que veio ao mundo para morrer por nós, ele era uma pessoa rejeitada, era uma pessoa desprezada, era uma pessoa que não havia beleza, não havia formosura, mas que todos viraram as costas para ele, como sendo o mais rejeitado entre os homens, mas ainda assim não se excusou de cumprir com a sua missão, de entregar a sua alma como oferta pelo nosso pecado. E ele assim fez, e ele verá a prosperidade daquilo que ele produziu por meio do seu sacrifício, e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E por isso, irmãos, diante daquilo que João viu, nós podemos ver que esse Jesus, que ele vê glorificado, ele está presente na igreja. Observe, irmãos, que ele tinha, como diz aqui o versículo 11, não, o versículo 11 e o versículo 12, né? Dizendo, versículo 11, Apocalipse 1 e 11, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem. Então, quem são esses candeeiros de ouro? Ele vai falar aqui, né? Ele vai falar aqui, mas
quando ele fala dos 7 candeeiros de ouro, ele vai revelar o mistério. Diz o versículo 17: quando vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são desculpa, irmãos, vou voltar ao versículo 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, veja bem, ele estava no meio, né, como diz aqui o versículo 13, e no meio dos candeeiros. Quem são os candeeiros? Os candeeiros, ele diz aqui, que são as 7 igrejas. O Senhor Jesus Cristo está no meio da sua igreja. Por isso, irmão, a sua esperança, ela não pode ser abalada. 3 coisas sustentam a fé cristã: a fé, a esperança e o amor. Estes 3 são pilares essenciais para a sustentação da fé cristã. Então nós não podemos perder em momento algum a certeza que a presença do Senhor, ela é continuamente conosco. E ele mesmo disse em algumas situações: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos. O Senhor Jesus Cristo continua presente na sua igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele está no meio da sua igreja. E a sua igreja, por mais que ela não esteja fisicamente num único lugar, ele está com a sua igreja onde quer que ela esteja. E o Senhor Jesus Cristo está contigo. Você é igreja, ele está contigo. Nós somos igreja, ele está conosco. Isso é muito importante. E representadas, a igreja tem a representação por essas 7, da região ali de Pátimos, da região ali da Ásia, onde tinha aquele complexo de igrejas, onde o Senhor Jesus Cristo chamou a atenção para todas elas, uma vez que João estava na região, e João era o apóstolo que estava ali representando a sua pessoa. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele está glorificado. O Senhor Jesus Cristo é o soberano rei da terra. O Senhor Jesus Cristo, ele está presente no meio da sua igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele exerce o seu poder no meio da sua igreja. O Senhor Jesus Cristo, ele quer derramar sobre a sua igreja a paz que excede todo o entendimento. E nós temos que ter a mesma atitude de João para concluir esta mensagem. João, no versículo 17, diz: quando o vi, caí a seus pés como morto. Irmãos, a igreja hoje tem dificuldade de dobrar os seus joelhos. A igreja precisa dobrar os seus joelhos. A igreja precisa colocar o rosto em terra. A igreja precisa se humilhar perante o Deus Todo-Poderoso. Eu vi muitas críticas diante daqueles que se ajoelharam nas avenidas, que se ajoelharam nas praças, que se ajoelharam publicamente e que estavam intercedendo pela nossa nação e pelos nossos governantes. Mas eu pergunto de você, você tem se prostrado diante daquele que está glorificado, Jesus Cristo? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. Eu digo para você, irmão, que melhor do que criticar aqueles que estão se prostrando, tentando julgar a intenção daquela pessoa, a palavra de Deus nos diz, através do exemplo de João, que nós devemos cair com o rosto em terra. Quando ele viu o Cristo glorificado, ele não se conteve. A sua estrutura não aguentou. O seu corpo não suportou. Ele teve que se debruçar diante do soberano rei da terra.
diante daquele que é o princípio e o fim, diante do alfa e do ômega, diante do Todo-Poderoso. Muitas vezes, irmãos, nós somos tão orgulhosos, nós somos tão autoconfiantes, que nós não temos mais a dignidade da simplicidade e da humildade de nos prostrarmos diante daquele que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Se você não tem clamado ao Senhor, clame ao Senhor. Talvez Deus esteja esperando o teu clamor. Talvez Deus esteja esperando o meu clamor, a nossa humilhação, que nós nos prostremos perante Ele, dando o digno reconhecimento de quem Ele é, para que Ele receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu amado irmão, nós estamos perdendo a noção de quem Jesus é, de tanta coisa que tem sido dita em nome dEle, e que não corresponde com a informação da sua palavra. Tanta coisa que tem sido dita, e até mesmo por boca de quem se diz seu profeta. Mas eu digo para você que nós temos uma informação digna que vem dele através do seu apóstolo João e que nós temos nas páginas das Sagradas Escrituras. É essa a informação digna e confiável que nós devemos aceitar e que devemos colocar em prática. O João diz aqui no verso 17, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ou seja, o impacto foi tão grande, a questão emocional foi tão forte que João não se conteve de ficar em pé. Ele se debruçou perante o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. A palavra de Deus diz que o Senhor pôs sobre ele a mão direita e disse: não temas. Veja, irmãos, quando nós nos prostramos perante o Deus Todo-Poderoso, quando nós nos humilhamos perante a sua face, Ele coloca sobre nós a sua mão e Ele declara: não temas. E essa palavra muitos dos seus servos provaram no decorrer da história. Como o próprio Abraão, como o próprio Moisés, ele disse: não temas. E uma das coisas o primeiro sentimento que nós podemos encontrar lá no Éden, quando Adão pecou, teve medo. Ele teve medo. E o medo se dá porque nós pecamos contra Deus e nos afasta o pecado de Deus e por isso nós tememos. Mas quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos e quando nós nos debruçamos perante Ele, os seus pés, Ele há de nos perdoar os nossos pecados, Ele há de colocar a mão sobre nós e dizer: não temas, não temas, porque Ele é o Senhor. Os discípulos receberam essa palavra de não temas, quando eles estavam quase a naufragar diante de uma tempestade num barco. E o Senhor disse: não temas, sou eu. Quando o seu servo Josué, prestes a receber o comando do povo de Israel, estava com muito receio daquela responsabilidade, mas o Senhor Jesus disse para ele: Josué, não temas, eu sou contigo por onde quer que andares. O povo de Israel também, diante de uma situação calamitosa que vivia, o pecado era profundo, a situação era bem delicada, mas lá no capítulo 41 de Isaías, o Senhor diz: não temas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Irmãos, é tão importante receber essa palavra de não temas. Não temas. Não temas a situação que o mundo vive hoje. Não temas a situação que o nosso país vive hoje. Não temas a situação que a sua cidade, que a minha cidade vive hoje. Não temas, porque o Senhor é conosco. Se prostre perante Ele. Reconheça quem Ele é. Exalte e glorifique o seu nome, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Reconheça quem você é. Eu devo reconhecer quem eu sou, um pecador miserável, perdido e condenado, mas que em Cristo encontrei o perdão e a vida eterna e a esperança da glória. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, tenha confiança no Senhor Jesus Cristo. Continue certo que Ele é o seu Deus e que Ele pode te dar total paz ao seu coração, porque Ele diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Ele está vivo e Ele pode garantir a sua palavra a cada um de nós. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de poder estudar a tua palavra e de poder compreender quem é o Senhor. A tua imagem está muito deturpada, Senhor, e não temos tido a noção de quem realmente o Senhor é.
Mas o João traz para nós uma imagem fidedigna de um Cristo glorificado. Difícil até de interpretar, e talvez não seja necessário interpretar, mas apenas aceitar aquilo que ele descreve como algo suntuoso, exuberante e glorificado. Mesmo diante da imagem de Isaías, que nós vemos também, de um Cristo que veio simples, humilde, mas que foi rejeitado, o mais rejeitado entre os homens, mas que, ainda que seja o mais rejeitado, não foi totalmente rejeitado, porque muitos o aceitaram, muitos depositaram a sua confiança, muitos creram nele e o têm como Senhor e Salvador de suas vidas, porque aceitaram a sua oferta, o seu sacrifício pelo pecado. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor realmente nos traga esperança, alegria, paz aos nossos corações diante do momento em que nós vivemos. Para não nos desesperarmos, mas crermos que o Senhor é Deus. Ajuda-nos, ó Deus, no decorrer da semana, estar estudando acerca do Apocalipse. Como o Senhor trata com a sua igreja. Como o Senhor se relaciona com a sua igreja. Para nós compreendermos, ó Deus, todas as coisas que futuramente vão acontecer e que precisamos estar preparados para elas. Nos dá uma noite de paz e descanso e nos prepara para o novo dia. Em nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos e que o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Teu Espírito seja com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Vamos ouvir, irmão.